Consoantes em português. Hoje vais aprender sobre consoantes especiais em português. As consoantes que têm diferentes sons. O C é pronunciado como Q quando aparece antes das vogais A, O, U. Por exemplo, casa, comida, cultura. O C é pronunciado como S quando aparece antes das vogais E e I. Por exemplo, cedo, cidade. A letra C tem duas variantes, o C normal e o C cedilha. Estas duas letras têm o mesmo som, o som S. Usamos o C cedilha antes das vogais A, O, U. Por exemplo, começar, terraço, açúcar. O G é pronunciado como G quando aparece antes das vogais A, O, U. Por exemplo, gato, gota, legume. O G é pronunciado como G quando aparece antes das vogais E e I. Por exemplo, gente, ginásio. O H não tem som. Por exemplo, hoje, hora, homem. O R é pronunciado como R quando está no início da palavra ou quando há dois R's. Por exemplo, rua, carro. Quando não está no início da palavra e é a única letra, a pronúncia do R é mais leve. Por exemplo, caro, falar. O S é pronunciado como S quando está no início da palavra. O S é também pronunciado como S quando está no início da sílaba e, neste caso, deve ter dois S's. Por exemplo, sol, pessoa. Quando o S está no final da palavra ou da sílaba, é pronunciado como X. Por exemplo, livros, festa. O S é pronunciado como Z quando está entre vogais. Por exemplo, casa, música. O X pode ser pronunciado como Z, X, X. No caso do X, a pronúncia é um pouco aleatória. Por exemplo, exemplo, xícara, táxi. Finalmente, há 3 dígrafos em português. Os dígrafos são a combinação de diferentes consoantes com apenas um som. Por exemplo, x, chamar, nhe, senhor, lhe, bilhete. Foi útil? Espero que sim. E subscreve-te ao canal para não perderes lições rápidas e fáceis sobre a língua portuguesa. Obrigada!